pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís, sou psicóloga, sou especialista em neurociência aplicada à aprendizagem, Kid Coach, que é coach de pais, crianças e professores, e também sou educadora parental pela disciplina positiva. Além disso, eu sou mãe de duas meninas, Manuela e Helena. E hoje eu vim falar para vocês de um assunto que muita gente vem nos questionar, apesar de a gente já ter falado nele lá no Instagram, em algumas lives, em alguns posts, ainda muita gente vem nos questionar sobre o desfraude. Quando é a hora certa de eu fazer o desfraude do meu filho? O que é um desfraude respeitoso? O que é um desfraude consciente? Então eu quero explicar e esclarecer essas dúvidas aqui para vocês. Primeiro, não é você que faz o desfraude do seu filho. Ele vai conduzir esse processo de desfraude. É um processo dele, é um processo da criança. E escuta, o que eu tô falando é um processo. Então a criança não vai decidir, vou usar o banheiro hoje, pronto. Não quero usar o banheiro. Não é de propósito. A criança tem que estar pronta. Uma prontidão física, psicológica e emocional. É um processo, é algo que demora um tempo e não é do dia para a noite, tá? E esse processo é muito importante. Ele é crescente, sim. Ele vai melhorando, sim. Mas ele não é linear. Ele tem algumas quedas. Então, assim, apesar dele sempre se desenvolvendo, né? Sempre vai melhorando, mas ele vai tendo umas paradas, uns escapes, algumas coisas voltam, regride um pouquinho, continua um pouquinho, tá? Ele não é linear. Então, ele não vazou nenhum xixi hoje? Nunca mais vai vazar. Não é assim, tá? Então, a gente tem que ter consciência disso. Tá bom, Thaís, entendi. Mas como que eu vou saber que tá na hora de tentar iniciar esse desfraude com o meu filho? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tirar da nossa cabeça as crenças sobre o desfraude. Então, eu tenho que fazer desfraude no verão. Eu tenho que fazer desfraude se meu filho fez 2 anos, pronto, tem que fazer desfraude. Onde já se viu, a maioria das crianças com 2 anos já tirou a fralda. Eu vou usar o desfraude coletivo da escola. Não, esquece tudo isso. O desfraude não tem que ser feito só no verão, ele pode ser feito durante o ano todo. O desfraude não tem uma data limite, não tem uma idade limite para a criança fazer esse desfraude. É lógico, se a criança tiver 5 anos e ela ainda não desfraudou durante o dia, aí a gente precisa pesquisar se tem algum problema físico, fisiológico dessa criança. Mas a criança tem 2 anos, é muito pequena ainda. 3 anos, não tem problema. A maioria dos desfraudes acontece entre 3 e 4 anos, se for conduzido dessa forma que a gente está falando, de forma consciente, de forma que a criança seja a protagonista desse processo dela mesma, né? Então, vamos ficar atento nisso, tá? Então, quais são os sinais físicos? Então, vamos pensar nos sinais físicos. A gente precisa pensar se esse esfíncter está desenvolvido para a criança segurar o cocô e o xixi. Como é que está esse desenvolvimento? Então, a gente vai olhar através do desenvolvimento do corpo da cintura para baixo. A criança consegue pular e tirar os 2 pés do chão? Consegue. A criança consegue tirar e colocar a parte de baixo da roupa sozinha? Consegue tirar a fralda sozinha, a calcinha sozinha, a cuequinha, enfim, o que estiver usando? Consegue. Isso são sinais. Não quer dizer que se ela faz isso, ela vai estar pronta. Não, são apenas sinais. Outra coisa, a rotina do cocô já está mais certinha, então a rotina do cocô é numa hora, mais ou menos, sempre a mesma hora todos os dias. Como é que tá essa rotina do cocô? O xixi não é mais vários xixis, poucos durante o dia, mas já é quando a criança faz xixi, já é aquele xixizão que já enche a fralda de uma vez. Isso são sinais de que a criança está encaminhando para um processo de prontidão para o desfraude, tá? Mas não é só essas questões físicas que são importantes, são várias questões que são importantes de serem observadas. Então, a criança que vai mostrar esse interesse de tirar a fralda, de usar o banheiro, de entender o que está acontecendo nesse banheiro, o que você faz no banheiro, como eu posso usar esse banheiro. Então, a gente tem que pensar que a criança sempre que é a protagonista dessa história. Então, como é que é aí o caminhar para chegar no desfraude? Então, a primeira coisa, a criança faz xixi, faz cocô na fralda e não se importa. Aquilo não incomoda a criança. A criança não está nem um pouco pronta para o desfraude. Então, né? A criança faz o cocô e faz o xixi e te avisa depois que fez. Que aquilo começou a incomodar. Então, aquilo ela começou a tomar consciência do corpo, tomar consciência do que está acontecendo ali. Depois disso, a criança vai avisar enquanto está fazendo. Mamãe, estou fazendo xixi. Mamãe, estou fazendo cocô. E por último, a criança vai avisar
antes de fazer. Mamãe, eu vou fazer xixi. Mamãe, eu vou fazer cocô. E não é assim, mamãe, eu vou fazer xixi. E ela vai fazer daqui 2 minutos. Não, mamãe, eu vou fazer xixi e já começa a fazer, né? Porque ela ainda está aprendendo ali o que está acontecendo com aquilo. Nesses momentos, você pode oferecer se ela quiser ir no banheiro ou não. Mas assim, é sempre oferecer, tá? Nunca obrigar, nunca forçar, nunca entrar em disputa. Não, você quer experimentar? Sim, não quer? Ok, né? Por que disso, né? Porque essas são as prontidões físicas que eu falei. E aí a gente tem que levar em consideração as prontidões psicológica e emocional. Vamos pensar que a fralda é como se fizesse parte do corpo do seu filho já. Porque a primeira coisa que a gente coloca na criança quando ela nasce é o quê? A fralda. Ela nunca esteve sem fralda na vida, assim, por muito tempo. A criança sempre, tudo bem, ela ficou sem fralda para ir na piscina, ou ela ficou sem fralda um tempinho. Mas na vida da criança, ela fica de fralda todos os dias. Na hora que acorda, na hora que dorme, na hora que come, o tempo inteiro. Ela não sabe o que é essa vida sem fralda. De repente você tira aquilo dela, tira uma parte dela, porque você acha que ela tá pronta. Então não é assim. Tem que ver a prontidão da criança de tirar aquela fralda. A criança fala, não quero mais essa fralda. A criança já começa a ficar incomodada. E aí você oferece de usar a calcinha. Para o desfraude, necessariamente eu preciso tirar a fralda? Não, você pode deixar a criança de fralda. E mesmo assim, oferecer para ela ir no banheiro, não tem problema nenhum. Evita aí sujeira de ter que ficar limpando o xixi que vai vazar, que faz parte do processo vazar, tá? Tem criança que vai conseguir primeiro fazer o desfraude do xixi e depois vai ter dificuldade de fazer o desfraude do cocô e vai querer continuar fazendo cocô na fralda ou na cuequinha. Tem. E tudo bem, isso não é um problema da criança. Isso faz parte, para muitas crianças, o desfraude do cocô é mais difícil, tá? Não tem problema. E você pode estimular, falar, olha, se você estiver pronto, você pode ir lá e fazer. Às vezes a criança se incomoda de trocar fralda, porque tá suja, você pode falar, quando você estiver pronto e conseguir fazer no banheiro, aí vai ser mais rápido, mais fácil de limpar. Mas você pode continuar usando fralda, não tem problema. Não é forçar a criança, não é impor à criança essa condição. Não. É só incentivar e dizer quando ela estiver pronta. E aí, quando ela realmente estiver pronta, ela vai fazer esses movimentos. Então, prontidão física e emocional. A criança vai ter interesse em usar o banheiro, vai ter interesse em saber o que você está fazendo lá dentro. Ela vai estar empolgada para tirar a fralda, para pôr a calcinha, ela vai achar interessante aquilo. Eu quero escolher essa calcinha, eu quero escolher essa cuequinha. Como é que é esse processo? Eu estou interessada, ela está animada para aquilo. Não é uma coisa que ela tem que ir forçado, que ela é obrigada a fazer. Não, ela vai estar empolgada, porque ela está em desenvolvimento, ela vai achar legal aquilo. E você pode fazer lúdico disso, né? Brincadeiras com a criança disso. Brincadeiras de que, vamos usar a privada mágica, vamos ver para onde que vai o xixi. Que cor que é o seu xixi? O meu é amarelo, e o seu? Como é que sai seu cocô? Vamos ver como que a privada leva ele embora. E aí você vai fazendo de forma lúdica para ficar leve. Thaís, hoje meu filho não fez nenhum xixi no chão, que legal. Ele nunca mais vai fazer? Não. Provavelmente vão acontecer escapes. E mesmo que a criança esteja pronta, tudo está pronto para ela fazer o desfraude, ela ainda vai acontecer alguns escapes. Pode ser poucos, pode ser muitos, mas ainda vão acontecer escape. É normal. Por quê? Porque a criança ainda não sabe direito. Ela sempre usou a fralda. E ela fazia xixi e segurava ali. E aí agora, por exemplo, da exemplo da minha filha, quando ela desfraldou, foi rapidinho, assim, eu esperei essas questões. E aí a primeira vez que ela fez xixi na calcinha, que vazou dela, olhou assim, mamãe, olha o que eu fiz, eu fiz xixi. Por quê? Porque ela nunca teve contato desse xixi escorrendo na perna, da poça de xixi no chão, sempre parou na fralda. Então eles passam a ter esses contatos diferentes. Mas eu preciso tirar a fralda totalmente para fazer o desfraude no processo? Não. É uma escolha de cada um. A minha filha não quis mais usar a fralda, então ela não queria mais de jeito nenhum, então a gente optou por pôr só a calcinha. Mas aí é de família para família, o que funciona para cada um. E aí é importante sempre observar isso. Então, essas prontidões físicas que eu falei, a criança consegue pular com os 2 pés, a criança consegue tirar a roupa sozinha, já não é vários xixis picados, é um xixizão. Já tem mais ou menos uma rotina do cocô, a criança tem interesse em desfraldar, a criança tem interesse em saber o que está acontecendo no banheiro. Aí são algumas questões. Como você pode ajudar seu filho nessa questão? Tomou líquido, passou uns 15 minutos, oferece. Filho, você quer ir no banheiro? Você tem vontade? Nunca obriga, oferece. Lembra a criança, porque às vezes ela vai esquecer. Lembra, filho, você tá com vontade no banheiro? Quer fazer xixi? Não quer. Ok, não força.
né? Não fica oferecendo de 10 em 10 minutos para a criança ir no banheiro. Isso é chato, isso é exaustivo. Pensa você, alguém ficar toda hora, vamos no banheiro, vamos no banheiro, vamos no banheiro. É chato. Aí aquilo vai ficar chato para a criança. Então, assim, observou que ela fez, tomou líquido, tomou leite, tomou água, tomou suco. Depois de uns 15 minutos, mais ou menos, eu pergunto, filho, você quer ir no banheiro? Tá tudo bem? Você acha que tá com vontade de xixi? Não, né? O cocô, normalmente o cocô a gente já consegue observar os sinais, né? A criança já vai fazendo força, já vai para um cantinho, você oferece, filho, você tá com vontade de fazer cocô? Você quer ir lá no banheiro? Né? Oferece. Nunca obrigue a criança, tá? E aí lembra, esse é um processo de aprendizagem. E aí evita, por favor, evita de punições. Evita não faça punições e não dê reforço, não dê prêmios para isso. Punição por quê? Poxa, a criança está aprendendo. Por que você vai punir ela dela ter feito xixi no chão? Ela não sabe ainda. Ela está num processo de aprendizagem. Então, você também precisa estar pronto. Você também precisa carregar ali seu tanque de paciência, porque vai vazar xixi no chão, vai vazar cocô no chão. É normal. Então, não puna a criança por esse processo de aprendizagem. Não puna por um processo de desenvolvimento. Por que você não vai dar reforço? Isso vai gerar ansiedade na criança. E às vezes, se ela não conseguir, e não é porque ela não consegue, porque ela não te ama, porque ela não quer te agradar, porque ela está fazendo de propósito. Não é, porque ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo. Então, ela vai gerar aquela ansiedade, aquele sentimento de inadequação, de eu não sou capaz, ao invés do que você deseja. E aí, às vezes, ela vai acabar fazendo o xixi, o cocô, só para te agradar. Não porque ela já está pronta ou porque ela sabe daquilo, mas ela vai fazer para te agradar. E esse também não é o intuito da questão do desfraude. Ela tem que fazer porque ela está se sentindo pronta, porque ela sabe que ela está desenvolvida e vai usar o banheiro, né? Então, é assim que a gente conduz um desfraude respeitoso, é assim que a gente pensa na criança, nesses sinais físicos, psicológicos, emocionais, e sempre ajudando a criança nesse processo. Se a criança estiver pronta, se a família estiver pronta, é um processo muito prazeroso, muito gostoso e vai fazer parte desse desenvolvimento e vai ser lembrado com muito carinho para a criança. Se não for, se for forçado, a criança não vai gostar desse processo, vai ser muito difícil para a criança e muito difícil para a família. Thaís, e o desfraude noturno? Você não falou. O desfraude noturno, gente, é muito simples. Quando a criança parar de fazer xixi, fazer cocô, ficou uns 15 dias, você colocou a fralda para dormir, a criança acordou com a fralda seca, 15 dias, pode tirar a fralda que ela está desfraldada sozinha. Não precisa ficar sem dar água para a criança antes de dormir, não precisa ficar acordando a criança, interrompendo o sono da criança para ela ir fazer xixi, tá? Isso não se faz. Não negue água para uma criança, você não negaria água para um adulto, então não negue água para uma criança. Se ela tá com sede, deixa ela tomar água, deixa ela tomar suco, deixa ela tomar leite, não tem problema. E não interrompa o sono da criança. Isso só vai piorar a sua situação. Então, deixe a criança dormir, deixa a criança tomar água. Se ela realmente estiver pronta para esse desfraude, o xixi e o cocô não vai acontecer durante a noite, a fralda vai acordar seca. Passou 15 dias, ótimo. Ah, mas meu filho não quer usar fralda durante a noite. Você pode fazer um acordo com ele, dele usar o não fralda, explicar que, olha, você ainda tá fazendo xixi, às vezes ainda não tá pronto, você não quer esperar um pouquinho, ou colocar então uma proteção no colchão e deixar ele de fraldinha, de cuequinha ou de calcinha. Aí também é uma escolha da família. Mas o desfraude noturno, ele normalmente demora um pouquinho, até uns 6 anos as crianças desfraldam, mas fica tranquilo, não precisa forçar nada, não precisa forçar nenhum desfraude. Quando a criança estiver pronta, quando tiver essa prontidão física, emocional e psicológica, isso vai acontecer naturalmente. Ninguém vai ficar usando fralda, ninguém com desenvolvimento normal, com desenvolvimento físico, psicológico, emocional, da infância correndo normal, vai usar fralda até 15 anos. Ele vai desfraldar. Fique tranquilo. Só não force para que isso seja mais rápido do que necessário, tá? Siga os sinais da criança, siga a criança. Ela sabe do corpo dela, ela entende mais do que a gente, do que está acontecendo com o corpo dela, tá bom? Se tem alguma dúvida, deixa suas dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, a gente vai responder a todas na medida do possível. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e esperem as próximas que também vão ser bem legais. Beijo e até a próxima!